Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. O acolhimento, o amor, uma brincadeira ou a realização de um sonho pode até não curar uma criança com doença grave. No entanto, essas atitudes são capazes de auxiliar no bem-estar, na diminuição da angústia e do medo. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o bem-estar de crianças que enfrentam doenças graves. No Brasil, existem algumas organizações sociais e instituições de saúde focadas no acolhimento psicológico em auxiliar crianças que enfrentam doenças graves. Para conversar sobre o tema, nós convidamos Nicolas Martins Areco, psicólogo responsável pelo setor de Oncologia e Hematologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. E ele também é vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de São Paulo. Seja bem-vindo, Nicolas, ao Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade desse diálogo, desse programa. Muito bem. No Perspectiva de hoje, nós vamos ter a participação de Clarice Pimentel Paulon, na coluna Desafios do Terceiro Setor. E também vamos ter, no decorrer do nosso programa, a parceira de conteúdo do Observatório, que é a rádio ONU News direto lá de Nova York, com uma notícia sempre importante, como eles fazem semanalmente aqui no nosso Perspectiva. E também teremos, ao final do nosso programa, a sessão Momento Musical, uma música relacionada com o tema do programa de hoje e que o nosso convidado fará um breve comentário sobre ela e assim encerraremos o nosso Perspectiva de hoje. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual para acompanhar tudo que nós temos a apresentar no dia de hoje. Nicolas, eu quando falei do seu currículo, eu disse que você é vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de São Paulo. O que vem a ser essa academia? A Academia Paulista, a Academia de Cuidados Paliativos, a ECP, né, é uma sociedade científica que reúne profissionais de todas as áreas, né, médicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e afins, que trabalha e que busca cultivar, difundir o conhecimento e a prática do cuidado paliativo, que é justamente o processo de assistência a pessoas que convivem com doenças ameaçadoras da existência que podem potencialmente aproximar da morte. E o público pediátrico, né, pessoas que ainda não nasceram, crianças e adolescentes também são alvos, né, de doenças incuráveis ou de difícil controle, como o câncer, que é o caso da clínica que eu sou localizado aqui no serviço do HC. Então, a academia tem como fundamento ajudar que a população conheça também os cuidados paliativos e que os profissionais tenham formação e capacitação, e assim como os serviços de saúde, tanto particular quanto filiado ao SUS, possam adotar essa prática de cuidado que tem como objetivo promover a qualidade de vida, incentivar a dignidade, mesmo em face de situações incuráveis. Perfeito. Você está baseado em Ribeirão Preto, né, uma cidade importantíssima do interior de São Paulo, né, que tem uma universidade, a Universidade de São Paulo, a USP, né, tem um campus aí na cidade, e aí, claro, você trabalha no Hospital das Clínicas, né, aí de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto a gente sabe que tem uma região metropolitana, né? Vocês atendem as pessoas que participam ou que moram, digamos assim, nessa região metropolitana? Tem muito acesso de pessoas, não só de Ribeirão, mas também da região, que acudem ou que vão até o Hospital das Clínicas de Ribeirão para se tratarem? Principalmente as crianças? Isso, nós temos, na verdade, um hospital terciário, público, vinculado também à Universidade de São Paulo. Então, nós atendemos pessoas da macro-região de Ribeirão Preto e também de outras regiões do Brasil. Então, interior de Minas, região norte, nordeste, centro-oeste. Na verdade, nós recebemos pacientes de todas as localidades. Em geral, né, aqui como eu brinco, do grande sertão paulista
é o público maior, mas por ser um serviço de referência nacional para alguns tipos de tratamento, acabamos acolhendo crianças e adolescentes de todo o país. Você falou que é um tratamento de referência. Em que áreas específicas o Hospital das Clínicas de Ribeirão é referência? Hoje em dia, né, eu estou aqui situado no HC Criança, que é a unidade pediátrica, né, e conta com clínicas, né, com especialidades como pneumologia, cardiologia, gastro, neuro, enfim, né, o pacote completo que pode ser oferecido, e é bem completo, né. Então, nós acompanhamos crianças e adolescentes aqui na pediatria, né, em casos de situações graves, seja para investigação ou processo de cuidado. Na oncologia pediátrica, né, nós somos um dos serviços de referência, né, junto com outros centros pelo país. Então, nós acabamos, como eu disse, recebendo crianças e adolescentes de todas as idades, de todas as realidades sociais, culturais e econômicas, e o cuidado ele é 100% oferecido pelo SUS, né? Então, hoje, para muitas clínicas, e aqui eu posso falar de novo, né, do meu quintal na oncologia pediátrica, nós temos alguns programas, né, historicamente, que servem como exemplo também para o país, ou que incentivam, né, a pesquisa, a própria formação, né, e assistência dessas pessoas. Então, a gente recebe gente do Brasil inteiro, tanto para formação quanto para cuidado. Você trabalha, claro, com oncologia pediátrica, né? A gente sabe que, né, hoje em dia, claro, está muito diferente, as pessoas têm essa consciência, sabem que o câncer é uma doença que pode atingir qualquer faixa etária, né? Mas, digamos, até algum tempo atrás, não muito distante, as pessoas tinham uma grande surpresa ao se depararem que crianças estavam com câncer, né? Sempre a ideia do câncer, pelo menos lá para trás, era uma doença que chegava com a idade, né? Quanto mais a pessoa tivesse idade, mais propensão ela tinha de ter câncer, e que de fato não deixa de ser verdade, por exemplo, a gente tem visto. Agora, o que faz, não que não existisse antes, mas a gente percebe que um grande número de crianças estão sendo detectadas com câncer. Antigamente as crianças tinham também, e não se tinha a consciência disso, ou as condições ambientais, digamos, se tornaram mais propícias para que essa doença se desenvolvessem nas crianças, Nicolas? Eu acho que é até oportuna a pergunta, porque nós estamos no Setembro Dourado, que é o mês de conscientização do diagnóstico oncológico pediátrico, né, do câncer de crianças e adolescentes. Nós temos, na verdade, uma mudança de perfil da população. Então, se nós estamos falando dos anos 70, anos 80, começo dos anos 90, a população ela não estava totalmente, né, ou mais localizada nas zonas urbanas, e também as outras patologias, né, outras doenças eram mais sobressalentes na população. A partir do momento que outras doenças relacionadas à subnutrição, por exemplo, ou situações extremas vão sendo reduzidas e controladas, o câncer passa a ser, como é hoje, a principal causa de morte no país, na população, fora causas externas, como acidentes e causas violentas. Então, hoje o que a gente tem, na verdade, é uma melhoria dos serviços que conseguem detectar melhor o câncer pediátrico, né? Como você disse, o câncer do idoso, do adulto, né? Ele tem a ver com exposição a situações externas, né? O som, cigarro, álcool, alimentação, enfim. Na infância e adolescência, não. São causas genéticas, não necessariamente hereditárias. Então, e como são geralmente, né, sintomas muito inespecíficos. Então, por exemplo, a leucemia, que é uma das principais, o câncer com maior prevalência, né, que mais incide sobre crianças. Os sintomas são febre, dores pelo corpo, manchas, às vezes dores na perna, então, que na verdade remete a um grupo muito grande de doenças, e o diagnóstico, ele apesar de simples, ele acaba sendo confundido com outras patologias da idade.
Então, o que hoje a gente tem é uma melhor formação, né, também dos profissionais, que estão um pouco mais sensíveis ao diagnóstico oncológico, maior divulgação, né, do câncer, que também incide sobre crianças e adolescentes, mas a gente convive ainda com o desconhecimento, tanto de profissionais quanto da população, e os tabus, né, que câncer é sinônimo de doença extrema, de morte, enquanto, na verdade, muitos dos diagnósticos oncológicos, né, do câncer da infância e adolescência são perfeitamente tratáveis e têm níveis de sobrevida muito importantes. Perfeito. E eu quero registrar aqui que estamos recebendo também para o programa Perspectiva de hoje Juliana Airosa. Juliana Airosa, que é diretora executiva da Make-A-Wish Brasil. Juliana, seja bem-vinda ao Perspectiva. Olá, tudo bem? Estão me escutando? E, Juliana, você é da Make-A-Wish Brasil, que é uma instituição internacional de apoio a crianças, possuindo quase 40 afiliadas no planeta. No Brasil, a organização tem sede em São Paulo, e seu objetivo é realizar sonhos de crianças que enfrentam doenças graves em todo o país. Como é que ocorre esse trabalho da Make-A-Wish Brasil, apoiando as crianças? Perfeito, Franklin. Eu acho que o nosso papel ele é sempre muito complementar com todo o papel da equipe clínica, né, dos médicos, mas a Make-A-Wish ela nasce em 1980 nos Estados Unidos com a missão de apoiar um sonho de uma criança que estava com leucemia, e após realizar esse sonho e entender o impacto da realização de uma jornada de um sonho, que eu já vou contar um pouquinho mais, eles viram que essa ação, esse programa, ele influenciou positivamente a família e a criança durante todo o período. E foi uma ideia justamente de olhar outras crianças que estavam passando o mesmo quadro que o Cris passou de leucemia, olhar de uma forma como que nós, como sociedade, podemos apoiar essas crianças e suas famílias nessa fase tão difícil que é a descoberta e o tratamento de uma doença grave que coloca a vida da criança em risco. Então, o que a Make-A-Wish faz, ela realiza sonhos de crianças com doença de 3 a 17 anos, são um rol de mais de 150 patologias, além da oncologia infantil, que ele cria uma jornada de aproximadamente de 3 a 6 semanas para a realização de um sonho dessa criança. E esse sonho não é só simplesmente um presente que você entrega para aquela criança, mas é uma jornada inteira construída para você levar esperança, resgatar a infância, trazer, de uma certa forma, um estímulo para aquela criança e para aquela família durante esse período tão difícil. E a resposta, né, das crianças em relação a essa jornada que é criada é o melhor engajamento no tratamento, uma melhor resposta até mesmo no tratamento, e obviamente aumenta a chance de sobrevivência e cura dessa criança, né? A gente sabe o quanto a saúde emocional ela impacta diretamente na saúde física da pessoa, imagina da criança. Então a Make-A-Wish no Brasil e no mundo, né, como você mesmo trouxe, são mais de 40 afiliadas, atuando em 50 países no mundo inteiro, com essa mesma missão de levar essa esperança, de resgatar a infância nesse período tão difícil e proporcionar, muitas vezes, uma qualidade de vida para a família. Existe muito, as pessoas acham muito que a Make-A-Wish realiza só sonhos de crianças com doenças terminais ou, né, de tratamentos paliativos, mas não, a gente atua com qualquer criança que esteja em tratamento ou manutenção da doença. Nicolas, você que é psicólogo, como é que você vê essa importância da realização de um sonho, né? A criança ou o adolescente, ele está acometido por uma doença, digamos, todas as doenças são pesadas, mas vamos supor, um câncer muito mais pesado porque tem um índice de letalidade muito maior que muitas outras doenças, né? Como é que isso impacta? Qual é o benefício psicológico dessa realização de um sonho dessa criança ou desse adolescente nessa fase tão difícil que ele está padecendo pela doença? Franklin, eu acho que na nossa sociedade, né, a gente ainda tem a criança e o adolescente como criaturas, entre aspas, inocentes, incapazes de compreender o que estão vivendo, iludidas, ou que não têm capacidade de tomada de decisão a partir da avaliação da sua realidade. E que, na verdade, é justamente o contrário. Crianças e adolescentes percebem, sentem, enxergam e analisam tudo o que está acontecendo dentro do seu corpo, com os primeiros sinais, né, da perda da saúde, com as mudanças que a família passa,
com algo que nós chamamos de conspiração do silêncio, ou cerco do silêncio, é o famoso se eu não falo, não existe. Então as famílias tendem a se silenciar, né, demonstram nas suas atitudes, né, o medo do que está acontecendo, e a criança e o adolescente ficam sozinhos. E, em geral, eles vão fazer ter uma atitude que ela é muito comum, muito frequente em todas as doenças, mas muito ruim do ponto de vista do próprio desenvolvimento, que é elas vão se silenciar. Elas mesmas vão parar de falar, parar de expressar a sua aflição, porque percebem que a sua dor gera dor na família. Então, elas vão implodir, digamos assim, e isso traz consequências muito grandes para o desenvolvimento. Então, quando a gente fala de sonhos, de planos, de projetos, né, eu sempre gosto de trazer a origem da palavra. Existir vem do latim, né, que significa se jogar, se lançar, sonhar. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos, peraí, o que essa criança gosta? O que ela está percebendo de transformações? Nessas transformações, o que de fato precisa alterar e o que a gente está jogando ladeira abaixo que não precisaria alterar? Então, os sonhos eu acho que vêm como um resgate da identidade e da dignidade dessa criança, quem ela é, o que ela deseja para ela, fazendo com que, mesmo em situações extremas, né, em que não haja possibilidade de cura, e aqui eu estou falando também de outras doenças, como doenças renais, fibrose cística, questões neurológicas, essa criança seja vista como uma pessoa que é capaz de projetar esse futuro. Eu acho que a medida como o trabalho do Make-A-Wish, né, dá esses elementos para a criança não só receber um presente, né, mas de se entender como uma pessoa que modifica o seu ambiente. Isso traz a ela a ideia de desenvolvimento. Porque mesmo o processo de morrer é uma história que a gente está vivendo, é uma história que a gente está contando. E a ideia de eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, isso pode acontecer, traz à tona essa identidade que acaba sendo silenciada pelos profissionais de saúde que não prestam atenção. Né? A criança é tipo, fica quietinha aqui, bem. Né? Ou às vezes a família que, não, você não pode saber de nada. Então, acho que rompe e traz a criança e o adolescente para o centro, né, do cuidado, como alguém que participa, não alguém só que recebe. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Olá, eu sou o Lucas, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Instituto Ponte beneficiou centenas de alunos em 10 anos de atuação. Missão de Direitos Humanos visita terras indígenas convertidas em zonas de guerra. Entenda o que são FICs e o seu papel no fortalecimento de comunidades e da cultura de doação. Moradores de São Paulo respiram o ar mais poluído do mundo. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre em numeral. Até a próxima semana. Esse foi o nosso repórter, o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, dando os destaques do nosso site. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, parceira aqui do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. ONU apresenta recomendações para garantir transição energética justa e sustentável. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Com a expectativa de que a demanda por minerais essenciais para as tecnologias de energia renovável quase tripliquem em 2030, um painel de especialistas convocado pelo secretário-geral da ONU emitiu recomendações para governos e outras partes interessadas. O documento busca garantir que as oportunidades da transição energética global sejam aproveitadas com equidade, justiça e sustentabilidade. Na sequência da publicação, o líder da ONU, Antônio Guterres, explicou que o levantamento é um guia prático para ajudar a gerar prosperidade e igualdade
juntamente com a energia limpa. Muitas das tecnologias de energia limpa que estão crescendo rapidamente, desde turbinas eólicas e painéis solares até veículos elétricos e armazenamento de baterias, dependem de minerais críticos para a transição energética. Entre eles estão o cobre, lítio, níquel, cobalto e elementos de terras raras. O relatório identifica maneiras de fundamentar a revolução das energias renováveis na justiça e na equidade, de modo que ela estimule o desenvolvimento sustentável, respeite as pessoas, proteja o meio ambiente e gere prosperidade nos países em desenvolvimento ricos em recursos. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. É importantíssimo essa matéria que nós ouvimos da Rádio ONU, né, nossa parceira de conteúdo. Essa transição energética ela é fundamental para que nós, no futuro, tenhamos uma qualidade de vida melhor. As consequências nós estamos sentindo de como é que o que está acontecendo hoje, né? Da forma como está nosso uso da energia tem trazido consequências gravíssimas para o meio ambiente. Então é fundamental que essa transição energética seja feita de uma forma consciente e sustentável. Em pesquisa conduzida pela Make-A-Wish América em 2021, 98% dos médicos disseram que a jornada do sonho tem impacto positivo no bem-estar físico da criança. Juliana, você que atua na Make-A-Wish Brasil, seria interessante você, claro, sem identificar, né, claro, mas assim, contar certas histórias que mais tocou você, que você achou que é importante, que o tipo de ação feita pela instituição, a Make-A-Wish Brasil, impactou diretamente e ajudou na solução, na cura das crianças e de adolescentes acometidos por câncer. Não, histórias assim inspiradoras não faltam, não só no Brasil como no mundo. Eu acho que isso é uma coisa que a Make-A-Wish, ela atua muito em rede, então a gente compartilha muitas histórias de sucesso. Por isso que eu gosto sempre de reforçar que a gente não realiza sonhos só para crianças terminais, mas sim a gente contribui com a cura de milhares de crianças. Então no Brasil já foram mais de 3.700 crianças que participaram da nossa jornada, e a gente tem histórias. Eu acho que o principal que vocês mesmos trouxeram já na fala é você fazer a criança olhar para o futuro e a própria família olhar para o futuro, né? E a gente tem histórias, por exemplo, de crianças, a gente tem a história da Juliana, também uma xará minha, que uma das crianças que estava em tratamento, o sonho dela era conhecer a Taylor Swift, mas entrou a pandemia, o show da Taylor foi cancelado, e aí você entra naquele momento, né? Como que você traz para uma criança que está sofrendo, né, de uma certa forma, um processo muito doloroso na vida dela, mais uma notícia que, poxa, teu sonho não vai ser realizado do seu jeito. Mas, de novo, como o Nicolas falou, a gente coloca a transparência e a criança como foco. Então, a gente traz para a Juliana que esse sonho não é possível de realizar por forças maiores do que a gente consegue. E essa criação de vínculo, quando eu comentei que essa metodologia da jornada ela dura de 2 até 6 semanas, é porque justamente os nossos voluntários treinados pela Make-A-Wish, eles criam vínculo com a criança. E nessa criação de vínculo, você vai entendendo mais os gostos, os sonhos, o que ela gostava de fazer antes do diagnóstico, o que traz para ela um quentinho no coração, uma vontade, né, de lutar. E a gente descobriu da Juliana, por exemplo, que antes dela descobrir a patologia dela, ela era jogadora de vôlei feminino, né, federada na cidade dela. E aí ela trouxe a memória de que ela, durante o tratamento no hospital, era um dos momentos mais felizes dela. A mãe levava escondido pipoca para poder assistir os jogos de vôlei com a filha. Então, quando a gente descobre isso, a gente fala, Ju, já que você quer tanto, você gostava tanto e você vai conseguir jogar no futuro de novo, que tal a gente fazer teu sonho de você conhecer a seleção brasileira? Que tal de você ir no treino? E aí, nesse momento, a Ju, ela vai no treino, ela conhece todas as jogadoras, ela viaja para Brasília num jogo, ela termina o tratamento, ela recebe a cura e hoje ela é nossa voluntária e realiza sonhos de outras crianças. Teve um outro sonho do Lucas, também uma criança de 8 anos, que ele pediu uma festa de aniversário, o sonho dele. E aí, durante essa jornada, os voluntários entendendo, mas por que uma festa de aniversário? O que você quer nessa festa de aniversário? E ele só falava, eu quero um bolo de chocolate, eu quero um bolo de chocolate. E os voluntários, mas por quê?
Ele lembrava que a última vez que ele viu a mãe sorrindo foi na festa de aniversário dele com bolo de chocolate. Então, é você descobrir o que está por trás e aí você cria, ao longo dessa jornada, a antecipação da magia. O que a gente está fazendo? A criança sonhar, pensar de novo para o futuro, pensar de novo o que ela quer. E quando a gente entrega esse sonho e faz essas atividades de antecipação, que pode ser simplesmente mandar uma caixa com todos os ingredientes e falar, vamos fazer um bolo de chocolate com a sua mãe? Está aqui a receita. Você cria pequenas sementinhas que brotam essa energia da criança, que isso tem uma resposta gigantesca, não só durante o tratamento, mas quando a gente termina a jornada, o que fica, qual que é a mensagem residual que fica com aquela criança? Se eu sonhar junto, se eu correr atrás do meu sonho, eu realizo. Porque vale também reforçar que grande parte das crianças que nós atendemos na Make-A-Wish Brasil são crianças que estão em tratamento no SUS. Ou seja, muitas delas estão em vulnerabilidade social também. Então, ela já vai ter que superar barreiras futuras gigantescas e muitas delas têm sequelas da patologia. Então, você trazer essa mensagem, você conseguir trazer essa superação é maravilhoso. Tem uma última história que não é aqui no Brasil, porque no Brasil a gente tem várias, mas uma que eu também fiquei recentemente eu fiquei muito emocionada. Foi uma criança que o sonho dela era ir para Nova York. E ela foi para Nova York, conheceu, e o sonho dela, por trás do sonho de visitar Nova York, era ser médica. E hoje, o médico que indicou ela para Make-A-Wish é o professor dela. Ou seja, você traz aí essa sinergia, essa luta que tem resultados maravilhosos. E tem, sim, vários casos no mundo todo, e a medicina não vai conseguir explicar, de crianças que entram em tratamento paliativo, que a gente tem 60 dias para realizar o sonho, ela realiza o sonho e ela consegue a cura. Então, assim, a gente tem sonhos que você fala, como que a gente consegue explicar? É a união de tudo. É a união do corpo clínico, do tratamento, do apoio da família e, obviamente, da saúde emocional da criança. Nicolas, quais são as melhores formas de garantir o bem-estar de uma criança que está passando por uma doença grave? Eu acho que a partir do momento que você, né, que a criança recebe o diagnóstico, né, de uma doença potencialmente ameaçadora, uma doença grave, o primeiro esforço é identificar, né, através da idade dela, qual a idade que ela tem, o que ela já compreende, o que ela é capaz de compreender, e explicar para ela. Em linguagem que não seja uma linguagem falseada, né? Então, na oncologia, quando a gente fala de câncer, às vezes a família fala, tem um bichinho, né? E não é um bichinho, né? Mas tem uma outra coisa que pode explicar melhor. Olha, a gente é feito de carne e osso, então tem uma carninha que nasceu no lugar errado, né? Ou o seu sangue tem um pedacinho que ficou maluco, e esse pedacinho que chama de leucemia. Então, poder traduzir, alguns estudos mostram os adultos da família ou aqueles que a criança tem confiança têm esse papel de mediador, e a criança vai ouvi-la mais, se inspirar mais e adotar as mesmas estratégias que esse adulto utiliza para lidar com a situação. Então, se nós furamos essa barreira e conversamos com ela sobre o que ela tem, como será o tratamento, o que será feito, encorajando ela a lidar com a situação, mas também expressando os próprios sentimentos. Eu sempre digo para as famílias, para os pais e para as mães, não sejam fortes para não chorar, sejam fortes para chorar e explicar o porquê estão chorando. Então, a capacidade do adulto explicar as suas emoções, ajudar a criança a entender o que ela está sentindo, é angústia, é medo, é tristeza, é alegria, é euforia, isso também faz com que ela se sinta mais tranquila, mais confiante, longe de um discurso de positividade tóxica, né? De, olha, se pensar negativo não vai curar. Não, tem momentos que a gente pensa negativo sim, porque a gente está tentando prever o que vem pela frente e se preparar para isso. Então, momentos em que incentivem o diálogo, o reconhecimento, e que esse adulto também possa, né, ser cuidado por pessoas especializadas, acho que isso ajuda muito no enfrentamento dessas situações tão extremas. Agora chegou o momento de nós termos a nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. E hoje nós temos como convidada a Clarice Pimentel Paulon. Ela é psicanalista, mestre e doutora pela USP, na especialidade em Gestão em Saúde
Pública pela Unicamp. Clarice, seja bem-vinda. Qual a importância de garantir o bem-estar psicológico de crianças em tratamento de doenças? Desafios do terceiro setor. Oi, pessoal, meu nome é Clarice, eu sou psicóloga e psicanalista, atualmente como professora credenciada no Programa de Educação Sexual da Unesp de Araraquara. E venho aqui nesse vídeo falar um pouco para vocês sobre a importância do acompanhamento terapêutico de crianças que estão passando por processos de adoecimento. A gente sabe, dentro da psicologia, que os processos de adoecimento físicos, eles têm efeitos psicológicos e eles também são psicossomáticos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses adoecimentos, eles também estão articulados à nossa subjetividade, eles também estão articulados a significados que a gente pode atribuir à nossa doença. Nesse sentido, quando a gente pensa em acompanhamento psicológico de crianças que estão nesse processo de adoecimento, a gente fala da importância desses espaços para que a gente possa garantir que essa criança tenha um lugar de ressignificação dessa doença, de ressignificação dessa experiência, e que essa experiência ela possa ser elaborada, possa ser subjetivada com fins de uma cura, com fins de uma estabilidade, para que a gente possa, de fato, pensar nessas crianças como seres desejantes, seres que têm essa capacidade de elaboração do próprio percurso, né, e do seu próprio corpo. Então, se faz essencial que a gente possa promover esses espaços de escuta dessas crianças e que a gente possa, com isso, também articular melhor os nossos espaços de atuação no campo da psicologia. Ouvimos Clarice Pimentel Paulão, que é psicanalista, mestre e doutora pela USP, especialista em gestão e saúde pública pela Unicamp. Ela participou da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. E agora chegou o momento que a gente sempre espera no nosso programa, que é o momento da enquete, né? Que a gente tem aquela interação com o nosso e a nossa ouvinte. A cada programa que nós fazemos, nós providenciamos uma enquete. Essa enquete é feita no Instagram. Nós temos lá a nossa questão, e além da questão, nós também abrimos um espaço para que quem nos segue faça as suas perguntas para nós reproduzirmos aqui no Perspectiva para a convidada, para o convidado da semana. E a pergunta que nós fizemos, nós partimos da seguinte perspectiva, né, saber como é que as pessoas encaram a questão do apoio psicológico no auxílio da cura de doenças. Nós fizemos a seguinte questão: você acha que o apoio psicológico pode auxiliar na cura de uma doença física? E o resultado foi um resultado muito bom, né? 92% das pessoas disseram que sim, que elas acreditam, né, que acham que o apoio psicológico pode auxiliar na cura de uma doença física, como nós temos constatado aqui agora, nessa entrevista que nós estamos fazendo com a Juliana Airosa, da Make-A-Wish Brasil, e com o psicólogo Nicolas Martim Areco, do Hospital das Clínicas da USP, lá de Ribeirão Preto. E também, né, agora vamos passar para as questões, né, que nós recebemos dos nossos seguidores e das seguidoras, e de antemão já agradeço ao Otávio Faria e à Mariana Oliveira, são as pessoas que enviaram as questões aqui para nós do Perspectiva. E eu vou iniciar a primeira questão, que eu vou fazer para a Juliana Airosa, que é a questão que foi enviada pelo Otávio Faria. Ele pergunta o seguinte, Juliana, o Otávio: como um pai pode tranquilizar uma criança com uma doença grave? A primeira coisa é não perder a esperança. Eu acho que é permitir que a criança continue sendo criança, que proporcionar que ela continue tendo um pouco da rotina dela de criança, mesmo que ela esteja afastada, isolada dos amigos e familiares, tentar promover que isso aconteça, porque o que a gente recebe muito do feedback das nossas mães é que o fato da gente criar essas pequenas interações com a família faz a família de novo se reunir e não ficar falando só da doença, mas sim falar de coisas positivas, de esperança. Então, acho que a minha dica seria não deixar a peteca cair, não perder a esperança, sempre trazer
né, um olhar sobre o que pode acontecer de bom, né? Não é o que você falou, não é minimizar o problema ou fingir que ele não existe, mas sim também dar luz para a parte positiva do que pode acontecer nessa vida. Então, acho que é essa esperança aí, que é não deixar morrer, porque as crianças, elas têm. Quando você trata com as nossas crianças, você está com elas, elas são pequenas guerreiras e elas muitas vezes levam a força para os pais. Então, eu só sugiro os pais usarem essa força para se retroalimentar e poderem incentivar essas crianças a sonhar e não perder a esperança. A outra questão que nós temos aqui foi enviada pela Marina Oliveira e eu vou fazer para o Nicolas Martins Areco. De uma certa forma, a questão que a Mariana enviou para a gente, Nicolas, já foi meio que respondida, mas acho que não custa a gente retomar e aprofundar. A Mariana perguntou o seguinte: vocês acreditam que o trabalho psicológico pode ajudar no tratamento das doenças, né? Enfim, isso já foi respondido, eu sei, Nicolas, mas a gente acha que pode dar uma aprofundada e complementar para esclarecer para a Juliana que sim, né? Como nós temos visto até agora, nesses 2 blocos do nosso programa, estamos no 3º bloco do programa, essa importância do trabalho psicológico no tratamento de doenças. Eu acho que sim, né? Acho que a resposta a gente já trabalhou, né? E lembrando que nem todas as doenças também são causadas por questões psicológicas, né? Hoje nós temos a medicina de precisão, a identificação de perfis genéticos, porque eu vejo muitos pais e familiares culpados, né? O que eu fiz para o meu filho ficar doente? Né? E aí, às vezes, o discurso até de uma certa religiosidade punitiva, olha, é um castigo, o que eu fiz de errado? Eu não fez nada, né? Nós somos também o nosso código genético. Então, eu acho que o espaço do trabalho dos afetos, das emoções, do que a gente sente e compartilha, que é feito pelo psicólogo, mas também feito pelo terapeuta ocupacional, pelo assistente social, pela enfermeira, pelo próprio médico, né? Dão espaço para a gente entender onde eu estou, como que essa doença me ameaça, em que me ameaça. Então era muito comum antigamente as crianças em tratamento para uma doença severa não ir à escola. Hoje a gente entende que ir à escola é um apoio, né, é um incentivo. Então a ideia é que a criança mantenha a infância com algumas adaptações. Se é uma doença muito severa, como que a gente vai trazer essa infância para dentro de um leito hospitalar, para dentro de um quarto, né? Pensando de novo, né? Não há ser indigno, indigno é não ser. Então, nós vamos trazer essas condições para que ela viva e sinta a sua vida acontecendo. Então, acho que o espaço do trabalho, dos aspectos psicológicos e sociais vão passar pela adaptação e superação da experiência. Perfeito. Eu queria também fazer um convite a todos e todas que estão nos ouvindo, que vocês podem participar da nossa enquete, né? A cada programa nós colocamos no Instagram a questão da enquete e abrimos, como eu disse, né, antes de fazer as perguntas, né, que hoje nós recebemos do Otávio Faria e da Mariana Oliveira, né, nossos seguidores no Instagram, vocês podem fazer a questão que nós reproduzimos aqui no Perspectiva. E se você quiser ter mais informações sobre o trabalho que o Observatório do Terceiro Setor desenvolve, acesse o nosso site www.observatoriotrêssetor.org.br. Não se esqueça que o 3 é em numeral, isso é fundamental. E também, se você quer acompanhar o nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, né? Seja no Instagram, seja no Facebook, tá? Enfim, nós estamos lá e você pode acompanhar o nosso trabalho e curtir as postagens que são colocadas nessas redes sociais. Juliana, as pessoas, isso acontece muito aqui no Perspectiva, né? Nós tratamos um tema e às vezes esse tema impacta quem está nos ouvindo e às vezes fica com vontade de querer participar, de querer se engajar nesse trabalho que é desenvolvido. No caso aqui hoje, o trabalho da Make-A-Wish Brasil. Então eu te pergunto, há essa possibilidade de quem está ouvindo o nosso programa agora se engajar nesse trabalho que é desenvolvido pela instituição que você participa? Não, com certeza. Existem várias formas das pessoas poderem se engajar. Eu acho que vocês podem entrar no nosso site, que é makeawish.org.br.
você consegue olhar, não só participar doando nas campanhas, ou seja, todos os sonhos, a gente tem uma campanha que você consegue contribuir financeiramente nessa campanha. Se você conhece uma criança que esteja passando por uma doença séria, você também pode indicar no nosso site, você consegue inscrever crianças para ter sonhos realizados. Tem todas as informações de patologias e as regras, né, tanto de idade, a gente atende no Brasil todo. E as nossas jornadas são sempre realizadas por voluntários. Então, se você quiser colocar a mão na massa e poder nos ajudar a realizar sonhos de crianças em tratamento com doenças graves, você também pode. A gente faz de 3 a 4 treinamentos por ano. Obviamente, a gente treina os nossos voluntários para conseguir executar essa jornada com a sensibilidade, com os critérios e com toda a responsabilidade que precisa ser feito. Então, a gente acabou de fazer no sábado agora o nosso último treinamento do ano, mas ano que vem, no começo do ano, a gente vai ter um novo treinamento, então você pode também, através do site, se inscrever, e vira e mexe, a gente cria aí algumas interações, campanhas que as pessoas podem apoiar doando ou divulgando também nosso trabalho. Então, existem várias formas. E, por último, se você trabalha numa empresa ou é dono de uma empresa e quer também contribuir, você pode adotar um sonho como empresa, como a gente também tem um programa de voluntariado corporativo, que também é super interessante e é uma forma das empresas também poderem se engajar mais socialmente. Perfeito. Vocês chegam a Ribeirão Preto ou não? Sim, a gente atende em todo o território brasileiro, a gente tem voluntários espalhados no Brasil todo. Grande parte das nossas crianças, elas fazem tratamento em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, mas a gente tem parceiros em todas as regiões, então, assim, no Brasil inteiro a gente aceita e precisa de voluntários engajados que queiram apoiar a nossa causa. Perfeito. E, Nicolas, a Wish Brasil chega, você tem notícia de atuação do Wish Brasil em Ribeirão Preto, ou existem outras instituições ou pessoas com um trabalho semelhante realizado aí no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão? Aqui nós já tivemos histórias muito bonitas com a Make-A-Wish, né, que já contribuíram com pacientes nossos, e que são histórias que, mesmo depois de década, os pais ainda falam, e uma experiência que marcou demais. Então, é uma parceria que é sempre muito bem-vinda. O câncer já representa a primeira causa de morte por doenças entre jovens de 1 a 19 anos no Brasil, segundo estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Nicolas, é possível conversar sobre morte de uma forma não traumatizante? Porque, claro, né, a gente sabe que se espera, né, quando se faz um tratamento, que não venha a óbito, né, costuma-se dizer, né, que a pessoa não morra. Mas, às vezes, tem certos casos que, infelizmente, isso é evitável, né, que, aliás, é o caminho de todo mundo. Né? Como que você consegue trabalhar isso de crianças e adolescentes? A gente parte de uma ideia que vem aí, conta de alguns séculos, né, da morte domada. Nós estamos em Ribeirão e, muito recentemente, a questão ambiental tem nos castigado muito, e a gente tem uma ideia que a gente pode controlar a natureza, que a gente pode controlar tudo à nossa volta, e não pode. Então, a ideia que a morte não vai chegar para a gente em qualquer idade é uma ideia tola. Então, nós deveríamos conversar sobre morte com os nossos filhos, com os nossos netos, a todo momento, porque a qualquer momento uma doença pode ser descoberta, a gente pode lidar com uma situação delicada. Então, educação para a morte, ao meu ver, devia ser conteúdo escolar, né, para que a gente possa ter rodas de conversa na família, na comunidade religiosa, nos clubes, enfim. E conversar sobre morte com criança é tabu, porque a gente tem medo do que elas vão perguntar para a gente, e a gente não sabe responder. Todas as minhas experiências, eu tenho já quase 2 décadas de atuação, são situações muito emocionantes, mas muito bonitas, em que a criança, ela traz o assunto. Eu vou morrer? Será que essa doença vai me matar? Quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? E a gente poder responder abertamente. Sim, essa doença pode te matar em algum momento. Mas por que você está preocupada com isso? O que tem te preocupado? Então, vamos ouvir de onde vem essa pergunta. O que ela está pensando, o que ela viu.
né? Que coisas que ela está observando que façam com que ela pense sobre isso. Quando ela pensa na morte, no morrer, qual que é a ideia dela, né? E aí tem vários fundamentos. Então, a honestidade e a capacidade de acolhimento. Eu não vou me desesperar e falar, não, qualquer um pode morrer, não, deixa disso. Não, vamos falar sobre isso, vamos sentar juntos. Eu sempre digo que a maior tecnologia que alguém pode ter inventado foi a cadeira. A gente coloca a cadeira do lado da criança e conversa com ela sem tempo, sem medo, abertas, ouvindo, e a partir do que ela nos relata, a gente conseguir entender quais são suas preocupações. Em geral, a preocupação é de ficar sozinha. A criança não teme a morte, teme a solidão. E a partir do instante que a gente se abre para esse diálogo, ela deixa de estar sozinha, mesmo no processo de morte e morrer. E eu já participei de inúmeras, né, experiências de tratamento que foram que obtiveram a sobrevida, né, que o objetivo foi atendido, e outras não. E eu pude acompanhar já a morte e morrer de algumas crianças, de muitas crianças que morreram no colo dos seus pais, perto dos irmãos, com quem elas gostavam, em paz, porque puderam falar sobre isso, puderam dizer o que esperavam para esse momento, os desejos também são para esse momento, e puderam fazer a experiência da morte completas de amor, de dignidade, de reconhecimento da sua individualidade. Juliana, o Nicolas falou da questão da escola, né? E me veio à mente essa questão. A escola brasileira, ela está preparada para tratar desses assuntos, ou precisa ser feito alguma coisa para ser introduzida isso, ou no currículo, ou não, se não diretamente nas disciplinas, mas numa forma de acolhimento para explicar, até para um exemplo, né? A criança às vezes está com uma doença e ela falta à escola, tá? Mas tem os seus colegas que vê, pô, mas o fulano, a fulana, o menino não está aqui conosco, o que está acontecendo, né? De que forma que a escola pode agir para, digamos, fazer com que essa criança que está doente seja mais leve, que os amigos e as amigas possam auxiliar nesse período tão doloroso que é o compadecimento de uma doença tão grave como o câncer, por exemplo? Eu acho que tem a parte, vamos falar, pedagógica, que a gente, né, boa parte dos sonhos no Brasil, isso é um pouco diferente em alguns países, principalmente, né, os países em desenvolvimento que o Brasil está. Boa parte dos nossos sonhos são ter celular, ter tablet e ter computador. E, de novo, quando você vai buscar entender o motivo desse ter, a grande maioria é para conseguir se conectar nas aulas, falar com os colegas e acompanhar, né, as classes. Então, acho que a primeira coisa é justamente essa turma que vai fazer esse acompanhamento online, como que a escola e o corpo de professores conseguem apoiar aquele jovem a continuar estudando. Alguns institutos e as casas de acolhimento que recebem essas crianças de todos os estados, que fazem tratamento, né, nos hospitais referência, muitas deles têm um espaço de acompanhamento justamente com professoras para ajudar aquela criança a não ficar para trás. Então, acho que essa é a primeira coisa, a escola poder se preparar para poder passar o conteúdo online ou passar para essas professoras de apoio, poderem dar continuidade nos estudos. E, de novo, eu acho que essa rede de apoio de amigos é fundamental para a saúde emocional dessa criança. Então, se a escola conseguir também promover como que os amigos, os colegas, a escola pode se conectar com essa criança, seja através de mensagem, seja através de visita, seja através de celebrar a vida dessa criança e muitas vezes o retorno dessa criança. Então eu acredito que existem esses dois caminhos. Um é a questão pedagógica, então preparar conteúdos que essa criança consiga acessar de forma remota e fazer esse acompanhamento online, sem prejudicar o desenvolvimento dela. E segundo é fomentar essa rede de apoio. Como que você consegue trazer esses colegas à escola para perto dessa criança? E aí a criatividade e literalmente a vontade de se conectar é a melhor ferramenta para achar formas de fazer essa conexão ser genuína e amorosa. Perfeito. Nicolas, e no caso do ensino superior? O ensino superior ele consegue transmitir para os novos profissionais essa atitude mais aberta para a importância do aspecto psicológico na cura de doenças?
Eu acho que é um caminho novo, né? A psicologia hospitalar, por exemplo, ela é um ramo, apesar de tudo, que surgiu no final dos anos 50, começo dos anos 60, então não somos tão antigos assim. As graduações hoje já contemplam a ideia dos aspectos psicológicos, mas eu acho que ainda precisa de uma integração maior, né? Porque não existe mente que não viva sem sociedade, né? Então, situações extremas de pobreza, de gênero, culturais, né? Questões ambientais, isso tudo precisa estar presente na graduação. Então, eu acho que a formação do profissional de saúde, ela ainda está por aperfeiçoar esses conteúdos de humanidades, como isso impacta e como isso é a pessoa que a gente vai cuidar. Né? Então, acho que as graduações ainda estão no meio do caminho. Isso a gente vê muito mais em especializações, em residências ou, né, em eventos acadêmicos e científicos, mas ainda eu acho que é uma conquista a ser feita. Maravilha. Júlia, você tem algum filme, alguma produção cultural que você indicaria para as crianças que estão, digamos, nessa convalescência com uma doença, que isso deu um certo ânimo para elas? Eu sou, enfim, eu não sei fazer muito jabá, mas eu sou muito fã da Disney. Eu acho que ela, querendo ou não, ela acaba produzindo, principalmente os filmes mais atuais, né? Essa questão do sonhar, do correr atrás do sonho. Então, acho que o Wish, que é um filme deles, combina não só com o nosso nome, mas eu acho que ele traz uma mensagem muito importante. Sou fã completamente do Divertidamente, porque eu acho que aí também traz aí uma série de ferramentas. Obviamente, todo mundo tem suas críticas, seus elogios, mas eu acho que tudo que a Disney tem se proposto a colocar agora, ela tem esse foco também em sonhar e correr atrás dos seus sonhos. Então, eu sou super indico e assisto também com meus sobrinhos. Perfeito. Você tem alguma indicação, Nicolas? Eu aqui eu tenho uma indicação para os adultos. Acho que existem dois filmes que são bons para a gente entender como a criança vive as coisas. Um que se chama Onde Vivem os Monstros. É um filme inspirado num livro do mesmo nome, mas que mostra como uma criança vive seus sentimentos de um jeito nada óbvio. E outro é um curta-metragem chamado Alien, recebeu o Oscar, e conta como uma criança adoecida se relaciona com um adulto no ambiente hospitalar. Esse vale a pena separar o lencinho, porque ele é muito emocionante e de uma leveza extrema. Então, acho que são duas obras que eu recomendo aos adultos. Perfeito. O Perspectiva de hoje já está chegando ao final. Eu acho que a gente conseguiu fazer um belo programa, né, esclarecendo essa questão que atinge uma certa parcela da população, né, que é a questão de como que a criança enfrenta uma doença grave. Né, e acho que a gente conseguiu, com a participação da Juliana Airosa e do Nicolas Martins Areco, passar para quem acompanhou o programa de hoje, né, a forma, digamos, mais suave de tentar enfrentar uma crise como essa. A Perspectiva termina por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta. Agradeço a participação de Juliana Airosa, diretora executiva da Make-A-Wish Brasil, e também Nicolas Martins Areco, psicólogo responsável pelo setor de Oncologia e Hematologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. O Nicolas também é vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de São Paulo. O Perspectiva é um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Igualdade de Gênero. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.